Ao vivo, ao vivo. Aqui ele já me avisou que eu estou ao vivo. Vamos esperar nossos convidados, esperar a moçada entrar. Todo mundo entrando. Isabel, Walter, olha só. Pastora Neia. Vamos já convidar o nosso convidado. Não, não é essa carinha aqui. Muito bem, muito bem. Já estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios internacionais. Estúdios Leite. Rapaz, você tá com frio? Ah, aqui tá frio. Rapaz, Tá me ouvindo bem? tudo bem, graças a Deus. E você, Walter? Tudo bem. Ó, quer chegar para trás? Vou deixar mais a cabeça aparecendo. Pra quê, né? Ô, Ai, Walter, ai, ai. boa noite, tudo certo? Nossa live Tudo começa. Eu bem. esqueci meu relógio lá no quarto. Às Em um 22 minuto. e 07 sempre. É, em um minutinho aí. Mas por que Né? do 7 mesmo? É uma. É que eu acredito no livro de números da Bíblia. Ah, tá certo. Foi assim que Olha te só, aprendeu. vamos começar a nossa live. Eu quero já primeiro agradecer você aí pelo seu tempo, né? Eu sei que você está meio corridão hoje aí, mas eu quero já louvar a Deus pela vida da nossa mãe, né? Hoje ela É verdade. completou 75 anos. Quero aqui ao vivo desejar mais uma vez parabéns, mãe. Deus te abençoe, muita bênção, muita saúde, muita graça. Que Deus continue te usando e te abençoando. E mandar um recado pra mãe, né? Mãe, vê nós. Assiste nós aí, mãe. Mãe, tô ao vivo. Oh, muito bem. Walter, vamos conversar um pouco hoje sobre família. Uhum. E até o teu amigo Marcos Copesca, pastor Copesca, Sim. mandei para ele a propaganda. E daí ele falou assim: ó, mas as duas esposas do seu irmão brigam muito porque Rapaz eu do falei que céu. você tinha duas famílias, né? Vamos explicar esse Mas negócio direito aí, né? vamos explicar isso aí primeiro, então, para todo Porque as mundo leis que viu minha brasileiras não postagem permitem, lá. né? Então, Então, você é Walter Leite, nascido em 29 de agosto, né? Nem vou agosto. falar o ano, Faz tempo. De 1900 69. e faz tempo. E você é natural de Assis, foi estudar em Bauru, parece que conhece toda a tua história, e aí se casou Ó, eu e acho que em primeiro agora lugar está colocar assim, ó, morando. ele é meu irmão mais velho, tá? Então, assim, que fiquem claro, que conste nos autos, o cabelo branco dele denuncia. O João Rolim é São um grande 2 anos amigo e aí meio, que, dois de anos e Recife, acabou meio de mais velho. entrar. Um salve pro João Rolim que tá aí. Amanhã eu vou fazer uma live com ele, Ô, fazer João. já o Ô, jabazinho aí. João, aí, maravilha. Veja só, e daí você foi. Agora você está num curso diferente da tua vida aí, que você está morando em duas casas, você está morando em duas cidades diferentes, está com dois trabalhos diferentes. Isso aí. Fala um pouco do teu cenário aí, pessoal. É, a gente tomou uma decisão, né, depois de um tempo de oração, de um tempo sabático e na verdade a gente buscava algo diferente em Deus para as nossas vidas, para mim, para Marta, né, minha esposa, Uhum. e, e acabou tendo uma mudança radical nas nossas vidas, né? Num resumo do resumo, eu sempre trabalhei com empresas, gestão de negócios e acabei entrando em alguns mercados bem complexos, É, estressantes. Fazia já algumas consultorias e a gente estava com a nossa empresa estruturada e um grande cliente nosso nos comprou e eu acabei indo trabalhar para esse cliente, existia um contrato aí de um tempo determinado mínimo para cumprir de contrato
E depois dos 3 anos de contrato, a gente tomou um tempo de oração e depois dos 6 meses eu decidi pedir demissão e ter um período sabático, né? Era o ano que antecedia eu completar 50 anos. Então, dentro desse processo todo, dessa desconstrução, falando com o nosso diretor de RH, que era um cara bem experiente no mercado, e ele falou algumas coisas como de que os anos mais produtivos de um homem talvez seja na faixa entre os 50 e 60 anos. É um Olha tempo só. onde a maturidade tá muito alta, a experiência, ainda tem algum vigor de energia para poder despender nas questões profissionais e tudo mais. Aham. E como, quando eu conversei com ele, estava há um ano desse período, ele falou muito que eu precisava dar um arranque final, me preparar para que exatamente nessa faixa dos 50 a 60 eu pudesse aproveitar o máximo possível e ganhar o máximo dinheiro possível e guardar o máximo dinheiro possível para poder ter depois os últimos anos tranquilos. E aquilo tudo fazia sentido para mim, não o fato de trabalhar ou de ganhar muito dinheiro, mas fazia sentido no aspecto de que, poxa, eu quero usar os melhores anos da minha vida de uma forma mais produtiva. Lógico. E foi que onde aquilo me ajudou de alguma forma a tomar a decisão de que eu queria mudar de vida, né? Então eu queria algo diferente nas questões profissionais, quer dizer, era uma coisa que a gente dependia ainda, né, de uma atividade profissional, mas uma Aham. coisa menos estressante, que tivesse coisas mais relacionadas à obra, ao reino e tudo mais, e na verdade na falta de saber exatamente o que fazer, nós tomamos a decisão de um período sabático. E daí eu pedi demissão e nós agendamos lá um período até que razoavelmente longo, quase 60 dias para o desligamento, Para para a que houvesse caneca. toda uma passagem de bastão, bonita caneca. E daí nós fomos dentro já do plano, daí já a gente começou a planejar o nosso sabático, porque um sabático você não pode ele não é um descanso eterno, né? Ele tem por objetivo de você ter um Sim, propósito claro com o seu período sabático. lógico. E a gente, dentro dessa busca, nós escolhemos ir para Montemor, eu e a Marta, para fazermos o CPP. Então, o CPP é um curso que tem lá da comunidade lá de Montemor. São alguns irmãos que a gente já acompanha desde 2003 e tem muita intimidade. O Haroldo Walker, que é o fundador do curso, e sempre ele esteve em Bauru, em nossa casa, e a gente sempre manteve bastante relacionamento. E eles acabaram sendo assim mentores importantes na nossa vida. E a gente decidiu ir fazer o curso. Em regime de exceção, eles liberaram para que a gente pudesse ir num formato diferente, né? A gente era mais velho, casados e tudo mais, e nos franquearam assim, a possibilidade de ficar o tempo que a gente julgasse importante. Lá é um curso de um ano, nós fomos a princípio para ficar 2 meses, e a gente acabou ficando, e daí nesse período a gente foi para Israel com Haroldo. Então houve um momento muito especial, né, onde eu estava completamente desintoxicando das questões profissionais, Aham. encontrando um novo ambiente. Então o CPP ele acontece numa chácara, a gente morava nessa chácara, a gente morava Olha que legal. numa cozinha de 3x5, onde a gente tinha a cama de E casal, uma sair de geladeira, uma um casa fogão, e a gente tinha de uma uma casa casa confortável em com Bauru, tudo piscina. mais. E viver no meio do mato e ter a experiência de acordar muito cedo, ter tempo de oração individual, depois Uhum. aulas de manhã, atividades à tarde, aulas à noite. Então, assim, foi todo um período bastante importante para a gente. Depois de Uhum. 6 meses nesse processo, a gente decidiu voltar para Bauru, mesmo porque a nossa filha mais velha, a Gabi, estava para ter o segundo filho, e a gente achou que seria importante estar em Bauru para poder acompanhá-la, ajudar nos processos normais que uma mãe, como a Marta, sempre gosta de estar presente. E acabamos voltando, então a gente encerrou o curso pela metade lá, e na verdade acabou ficando 6 meses ao invés de 2, e foi um tempo muito bom para a gente. E dentro desses 6 meses a gente orava muito, buscava em Deus sobre alguma direção para a nossa vida. E nós acabamos montando um plano, o que a gente chamava do nosso projeto Sonho. E dentro desse projeto Ah, Sonho, nós fizemos alguns pedidos. Isso não era aberto para muita gente, então pouca gente sabia, né, desse nosso projeto, mas certo. que o projeto era morar em Bauru e morar em Montemor, considerando que as duas cidades elas estão a Olha quase só. 300 quilômetros de distância. Aham. A gente queria ter uma atividade profissional em Bauru, uma atividade profissional em Montemor,
né, para Meu poder ter Deus. o melhor dos dois mundos, frequentar as duas igrejas, que a gente tem ainda, né, bastante vínculo com a Vineyard aqui de É. Bauru e com a comunidade Convergência lá de Montemor. Nós temos uma filha lá e uma filha aqui, quer dizer, então o desejo de também estar próximo da filha de lá e da próxima. Veja, era a questão toda, por isso que a gente chamava do sonho. Eu falei assim, já que é para sonhar, vamos Vamos sonhar sonhar uma com o coisa, que é que a gente uma queira, né? loucura. Até depois um dos irmãos lá falou assim, poxa vida, você podia ter sonhado em ganhar na Mega Sena, né? Eu ia estar sonhando umas coisas meio malucas assim, né? E dentro do nosso sonho ainda a gente tinha o desejo de, voltando para Montemor, de morar na É, chácara. E a chácara é uma escola, ela tem o objetivo de acolher os alunos, e a gente estava deixando de ser aluno. Então, assim, um conjunto de coisas direcionava para que a gente estaria bem beirando o impossível. Mas, certo. já era para quero sonhar, sonhamos. E dentro desse processo, voltamos para Bauru, acompanhamos o nascimento da nossa segunda neta e tudo mais. E voltei a estudar um pouco para me atualizar sobre algumas áreas que eu gostaria de me aperfeiçoar. E aí a Gabi acabou de entrar, A Gabi. né? A gente está falando dela. E a gente acabou realmente dando esses E a Rosiane passos também. Já mandei beijo pra mãe, viu, Rosiane? Depois você assiste lá. e daí É. eu comecei a retomar algumas áreas que eu gostaria de retomar profissionalmente. Comecei a prestar consultoria em Bauru. E nesse meio tempo, enquanto eu era aluno da escola, a Carol, a esposa do Ângelo, a Carol Basso, ela tinha pedido para eu ir. Eles estavam montando a escola Convergência na época, e a escola já estava, né, em atividade, mas estava no início. Uhum. E eles me convidaram, sabendo da experiência que eu tinha profissional, estava ainda quando aluno, Profissional. eles me convidaram para passar uma tarde lá, dar uma consultoria para eles, bater papo, trocar algumas informações e tudo mais, e assim eu fiz. Depois, quando eu realmente fiz o desligamento e voltou para Bauru, a Carol ligou dizendo, né, inclusive ela não estava em Montemor na época, eles estavam numa conferência no Recife, alguma coisa do tipo. E ela falou assim, nossa, eu nem sabia que você estava indo embora, a gente queria muito falar com você, para você nos ajudar na escola, mas a gente não quis falar isso antes para não atrapalhar todo o ritmo do curso, já que você não tinha nenhum um prazo até de onde ficar, então eles não quiseram misturar as coisas, então eles esperaram eu tomar a decisão do encerramento para poder falar comigo. Daí eu voltei para Montemor para tomar reunião com ela e com a Arlene, e dessa reunião saí fechado com eles de apoiá-los na questão da escola Convergência, que é a nossa escola online. E desde então comecei a trabalhar na Ela escola mudou o nome, que era EAD Convergência, mudou agora para Escola Convergência. na verdade, que AD é mais O o método processo, em né? si, né? O Então, método. por isso eu achei por bem realmente nomeá-la mesmo como Escola Convergência e de alguma forma eu continuei com a consultoria em Bauru, continuei com o trabalho com a escola em Montemor sei lá, em menos de 30 dias a gente precisou se reinventar nesse aspecto de ter que se organizar para estar nas duas cidades, né? Uhum. E a casa da qual a gente morava na cozinha, porque o resto da casa era uma casa para visitantes, acabou vagando. Então, em menos de 2 meses, nós estávamos morando de volta na chácara. Então, já não mais na condição de aluno, mas na condição de morador. Na verdade, essa chácara, Uhum. essa casa fica na chácara de uma chácara vizinha do CPP, mas como chácaras, né? Não tem divisão, não tem cerca, então parece que está no mesmo terreno. Então, como acabou vagando essa chácara, a gente ficou com a casa e ainda moramos ainda quase um ano ainda, depois ainda desse período, a gente ficou um ano morando na chácara e a gente começou a alternar essa questão de estar morando em duas cidades. Rapidamente, para poder organizar, até porque a agenda de consultoria e eu precisava fechar algumas coisas, então não dava para ficar muito solto, a gente acabou fechando de quarta a quarta. Então a gente tomou como quarta de manhã, era o nosso dia de estar na estrada. Ou então a gente estava indo para Bauru ou estava indo para Montemor, né? Indo para uma cidade, a gente ficava uma semana naquela cidade e na quarta seguinte a gente fazia a troca de cidade. Houve Essa todo o processo rotina, quanto tempo já você tem nela? a gente está 2 anos nessa rotina, está indo para 2 anos já. Agosto, na verdade, Você fecha os dois literalmente anos. tem duas casas, tem dois pratos, Isso. dois garfos, E duas veja, e depois de um ano a canecas. gente saiu da cidade, saiu da chácara e a gente acabou alugando uma casa na cidade, lá em Montemor. Nesse meio tempo, eu me mudei em Bauru para um apartamento, até para ter um pouco mais de segurança nessa questão de viagem, deixar a casa vazia e tudo mais.
Mas isso obrigou a gente a realmente a montar duas casas, ter duas geladeiras, ter dois fogões e talvez o mais difícil de Tá. tudo é ter duas despensas, né? Então, a dificuldade de você... Não, parece bobeira, mas assim, aquele esquema de você comprar óleo demais para Pega uma uma casa e na outra ladervilha. não tem, né? É. Pega lá de mim, não tem. Mas eu comprei ontem, não, você comprou na outra cidade, né? Então, essa gestão de exigir um pouco de esforço no começo, mas eu e a Marta a gente brinca bastante de que isso é super nos ajuda muito na questão do anti-Alzheimer, né? Porque assim, É. você cria uma realidade completamente diferente. E tem dias, sabe, quando você está com Ô, aquele sono pesado, que você acorda, você não sabe que cidade você está, você não sabe que quarto você está, as camas são diferentes, a casa é diferente, a estrutura toda é diferente. Então, assim, te exige um pouco mais dá de aquela exercício acordada. mental de não fazer aquelas coisas automáticas, né? Então, de fato, isso, né, é a indicação prática para evitar Aham. Alzheimer, é Deixa eu você... baixar o volume aqui. É. Uhum, Ô, Walter, vamos falar um pouco de pessoas. uhum, Porque, tudo bem, você está falando de espaço físico, então você tem dois apartamentos, duas camas. Vamos basear na cama. Você acorda de manhã e você tem ali a parede do lado direito ou a parede do lado esquerdo, você tem que sair o banheiro para a direita, o banheiro para frente, alguma coisa nesse sentido, né? Mas uhum, e uhum. aí o Walter, a Marta, vocês são duas pessoas diferentes nesse contexto? Você acha que você tem posturas diferentes ou mesmo os sentimentos que vocês têm? Não o caráter e nem as posturas de honestidade e tudo mais. Mas você tem aquele sentimento diferente de uma cidade ou outra por conta da situação que vocês vivem? Por isso que eu É falei, diferente né? sim. É. Você tem duas esposas, a esposa de Montemor e a esposa de Bauru. Você Na tem que verdade, saber assim, eu com a lidar Marta, com. a gente talvez nosso ritmo de vida, nosso dia a dia, nosso horário de acordar, de fazer as atividades, tempo devocional, tudo mais, é muito parecido nas duas cidades. Então, a gente tentou manter uma rotina muito parecida, até senão É, também fica louco, né, com isso. lógico. Mas muda um pouco alguns aspectos. Por exemplo, a gente tem uma casa grande lá em Montemor e tem uma casa no fundo. E daí tinha até um dos meninos da comunidade que estava morando lá no fundo com a gente. E são casas separadas, né? E agora a Giovana com o Aham. Guilherme se mudaram lá para o fundo. Então a gente Hum. agora com eles no fundo, então a gente acaba às vezes cozinhando junto quando tá lá e faz refeições juntos e tudo mais. Então assim, já é uma outra dinâmica, né? E principalmente agora porque nós quatro estamos trabalhando para a escola, né? Então eu, Marta, Giovana e Guilherme. Ah, Então a gente acaba discutindo muitas coisas, falando da escola e trocando informações do trabalho e tudo mais, e a convivência ali acaba se tornando muito divertida nesse aspecto. Quando a gente vem para o aham. apartamento, já é outro ritmo, outro pique. A Gabi de vez em quando manda as crianças para cá, por exemplo, os netos estão aqui hoje, e é super divertido isso. Mas já é um processo diferente. Aqui a gente tem mais familiares, então a gente vai visitar, quer dizer, tirando a quarentena, mas a gente tende a visitar com mais frequência os familiares, tal. Lá tem mais a Uhum. questão de relacionamento da comunidade. Então a comunidade tem assim, muito culto caseiro, tem reuniões de 2 ou 3, tem reunião de discipulado. Então é um conjunto de outras atividades que mudam um pouco essa questão de como se portar nas duas cidades. Mas são duas vidas Outra, diferentes. você, quando você falou assim, você dá consultoria, né? Hoje é uma febre isso aí, todo mundo se acha, né? Consultor, né? Ah, não, eu dou Uhum. consultoria, eu faço consultoria e vira e mexe, o cara não teve nenhuma empresa, o cara não teve sucesso e acaba sendo um consultor aí. No teu caso, você já teve mais de uma empresa, né? Uhum. Quantas empresas Não, você já teve? bastante. Que, na verdade, entre empresas, negócios, O que eu quis startups, perguntar então, é empresas de sucesso. Na verdade, você foi galgando no teu trabalho, começou com uma empresa pequena, foi galgando e foi até a absorvido gente por uma passou, a gente internacional. fundou empresas e vendeu empresas, comprou empresas e fundou startups, montou negócios. Então, assim, isso fazia parte do meu dia a dia. Sempre muito ligado à tecnologia. Então, eu, de alguma forma, Uhum. eu sempre trabalhei muito com tecnologia e, para mim, a minha métier e a minha praia era alguma coisa na área de tecnologia.
com a experiência de gestão de empresas e tudo mais, então a gente tentava juntar as duas coisas. Então eu brinco que eu tenho um Então, sócio eterno aí, que é o Edgar, e das 13 empresas que eu tive, 10 ele foi meu sócio. Então a gente foi sócio 10 vezes e foi uma experiência fantástica. E é um cara muito, muito especial mesmo. é, Mas assim, a gente acabou indo por caminhos aí, né, sempre com a questão de negócio, tecnologias e tudo mais. E exatamente a experiência agora de cuidar da escola foi a experiência de poder fazer a gestão de um negócio que não era um negócio, essencialmente, pelo menos o core do negócio, não é de tecnologia. A nossa base é tecnologia, nosso diferencial é tecnologia, então quando você fala de ensino à distância, toda a base técnica de tecnologia está ali envolvida, mas a questão toda do negócio não é tecnologia. Né? Então, está sendo uma experiência de então, colocar todas as boas práticas que eu aprendi ao longo desses anos de fazer dessa forma. Né? lá em Montemor, você é um sócio-diretor, vamos dizer assim, não sei qual que é o cargo que você Uhum, ocupa. E em Bauru, você é um consultor, você presta consultoria a algumas empresas. Na uhum. cabeça e na família, como é que é gerado isso? Como que o consultor Walter, ele é visto? Ou como que a tua família, tua esposa e suas filhas, seus netos, veem você? Ou o teu genro, né, o Guilherme, aí... Não, isso é um problema que às vezes assim é muito fácil, né, nessa experiência de muitos anos de você fazendo gestão e tudo mais, de às vezes você confundir o ambiente familiar achando que você está fazendo gestão de todo mundo, né? Então precisa se policiar Você está no meio do para almoço lá fazendo... cobrando metas e tal. Então assim precisa tomar cuidado, né? Principalmente, por exemplo, agora que a gente trabalhando muito em família, então tem esses aspectos que a gente tenta separar muito o que é uma coisa da outra coisa, né? Mas E é uma preocupação. como que você gerencia isso? Você percebe que vai entrando no calor da conversa e vocês dão, opa, aqui agora é almoço em família, vamos parar de conversar de escola, ou você simplesmente vai tocando o barco até a hora que dá? Como que a família Assim, tem talvez estado? eu tenho um Principalmente nessa questão termômetro. da pandemia que está todo mundo junto, né? Eu tenho um bom termômetro que é a Marta. Então, a Marta acaba me ajudando nessa questão do tipo, vamos desligar um pouco dos assuntos, ou vamos desligar nosso horário de trabalho, né? Porque a gente sozinhos, morando junto, quarentena e tudo mais, no começo até da pandemia toda, a gente estava trabalhando 14 horas por dia. Porque você está em casa, você está lá. Parece que todo o nosso trabalho, parte do trabalho de Entre consultoria também aspas, eu não faço tem nada para remoto. fazer em casa, né? Então, Então vamos assim, você trabalhar. acaba se envolvendo muito com o trabalho. Então, assim, a gente está tentando se policiar nesse aspecto e também se policiar nessas questões de quando a gente está no nosso tempo de lazer e falando demais de trabalho, de também do tipo, depois a gente trata disso, depois a gente discute isso e vamos continuar de outros assuntos, né? Só que assim, e essa que é a parte legal. Então existe toda uma questão da gestão da empresa, gestão da escola, boas práticas, metas, cuidado com a equipe, quer dizer, a gente tentou criar a escola no aspecto de ser uma empresa exatamente para ter um diferencial da qualidade que uma empresa consegue atingir, talvez diferente, não como crítica, mas como realidade, quando você tenta montar com um ministério. Ministério você tem muita questão de voluntariado e tem outros aspectos que talvez você não consiga, às vezes, atingir alguns pontos, até porque para atingir você precisa de muita dedicação. E para que você tenha pessoas dedicadas integralmente, elas precisam ser, inclusive, remuneradas por isso. Então a gente tomou a decisão de criar uma empresa de fato, então são os funcionários da escola, hoje nós somos em 20 pessoas, então existe 20 pessoas full-time trabalhando e com todas as preocupações e com horário de trabalho, então eu tenho um excesso de zelo com a equipe de que horário de trabalho, horário de trabalho, horário de descanso, tem que desligar o celular, não tem exceção do WhatsApp, Então, mas nada nesse você aspecto. pertence lá em Mas nessa Montemor. questão do core familiar, a gente acaba falando da escola todo o tempo. Só que parte do assunto, que daí que vem a parte legal, é que parte do assunto, muitas vezes, são assuntos teológicos, são assuntos de ensino bíblico. E às vezes a gente discutindo o conteúdo de uma aula, ou discutindo a dúvida de um aluno, ou aquelas dúvidas mais encrencadas que a gente precisa pesquisar e ter opiniões e tudo mais. Quer dizer, e isso, de alguma forma, faz parte do nosso trabalho, faz parte do cuidado com o aluno, com cuidado com o conteúdo e tudo mais, mas aquilo também edifica. Então aquilo te traz
uma exigência de você ter que buscar no livro, buscar material e olhar na Bíblia e pesquisar e aprofundar e meditar sobre aquilo para que você consiga, por exemplo, dar uma resposta adequada. Então, quer dizer, então parte é trabalho e fora do horário, mas parte também faz parte do nosso crescimento como cristão, né? Então, é envolvimento com a Bíblia, é relacionamento com a palavra, é meditação. E quantas vezes que a gente não fica, às vezes a gente para só para compartilhar, por exemplo, um relato de um aluno de quanto ele foi tocado por um trecho de uma aula e a gente começa a compartilhar e discutir aquilo e participar daquele momento que o aluno realmente foi impactado por aquele assunto em si, né? Então, às vezes o nosso tempo, nessa mistura toda de trabalho e tudo mais, às vezes tem esse nível de envolvimento, né? De a gente compartilhar algo que está acontecendo ali na vida de um aluno e quanto que realmente um Então, assunto tocou, né? então isso aí tudo você está falando no caso de Montemor. Você está falando Uhum. lá do pessoal da comunidade, está falando da Giovana que mora com você e tudo mais. Mas e daí, Bauru? Quando você chega em Bauru, esses assuntos, o que você traz na mesa em Bauru quando você está com a Marta? Que tipo de assunto você acaba conversando em família? Assim, a outra atividade profissional, que são os assuntos mais relacionados à consultoria, é muito mesmo de ir lá resolver um problema, dar orientações e tudo mais. Então, isso talvez me envolva muito menos a questão do fora do horário de trabalho. Então, fora do horário de trabalho, o que acaba estando nas nossas conversas são sempre os assuntos relacionados à escola ou à teologia. É, e é isso mesmo, a gente às vezes fica lá falando sobre os temas ou discutindo novos temas, e obviamente que a gente não fica preso só à questão da escola, quer dizer, a gente tem que estar de olho em um monte de coisa, lendo um monte de livro, assistindo um monte de vídeo, e assuntos que nos tocam e tudo mais. Então, assim, a gente fala muito sobre a questão da Bíblia, a gente fala muito sobre as questões da palavra, a gente fala muito sobre o plano de Deus, a vontade de Deus. Tanto é que a nossa grande mudança de vida e talvez essa radicalidade na direção que a gente teve como família, como casamento e tudo mais, foi exatamente sobre uma busca de um aprofundamento no relacionamento com Deus, né? De alguma forma, a gente fala muito sobre, e hoje está sendo muito impactado por isso, né? E isso aconteceu em 2017, a nossa expectativa escatológica precisa direcionar o nosso dia de hoje. Então, sobre uma esperança escatológica, sobre uma esperança sobre todo o plano de Deus se cumprir, tem que mexer no meu dia hoje, não no futuro. Quando alguma coisa acontecer, quando estivermos perto da grande tribulação, ou quando estivermos perto da volta de Jesus e tudo mais. Não, isso tem que mexer comigo agora, né? E foi exatamente, Sim, né, esse conjunto de coisas, né? Você vai ficando mais velho, você sabe que cada dia que passa, você está mais ninguém no vai fim ficar da por vida e semente. tudo mais. É. Então, assim, Uhum. a gente queria usar os nossos dias da melhor forma possível e da forma mais adequada e da forma mais produtiva para o reino, para as coisas de Deus e tudo mais. E essa esperança escatológica direcionou a nossa vida com, num primeiro momento, um desejo de uma mudança radical. Então, é sair desse círculo vicioso que muitas vezes acaba sendo. Veja, eu não estou generalizando, mas às vezes acaba sendo muito comum no meio empresarial você entrar num círculo vicioso ruim quando empresas que almejam exclusivamente dinheiro e tudo mais, e isso vira um problemaço, né? E quando você Sim, está no meio sim. dessa roda, sendo você como dono da empresa, sendo você como, por exemplo, no meu caso, como diretor, quer dizer, metas, exigências e coisas do tipo, que eu não queria mais isso para minha vida. Eu queria o objetivo, os objetivos eram outros, né? Walter, hoje você então tem lá Montemor, você trabalha com a Convergência, especificamente com a escola Convergência, mas tem o Uhum. projeto também de música, né? Tem a Convergência Music. Veja, a gente é uma comunidade pequena, é uma comunidade de gente muito simples, uma comunidade muito simples, uma cidade pequena, só que é uma galera que gosta demais de trabalhar, gosta demais de produzir coisas, e nós entendemos que há um chamado para aquela comunidade de impactar o Brasil com uma série de coisas. Então, o Ângelo, por exemplo, hoje é super conhecido no meio cristão evangélico, ele é chamado para pregar, para falar com um monte de gente e tudo mais. Só que quando as pessoas às vezes chegam em Montemor e falam assim, não, mas
é daqui que sai tudo isso, né? Porque lá é tudo muito simples. Mas dentro da nossa simplicidade e tudo mais, e usando essa mesma pegada de tentar fazer as coisas, ou de buscar fazer as coisas com muita excelência, com muita qualidade e tudo mais, a gente tinha lá muita coisa ligada à questão de música, muitas músicas, músicas talvez diferente do padrão que se tem hoje, né? Então, a gente fala que são músicas assim, que um dos grandes objetivos é ter letras muito teológicas, né? Inclusive, o que a gente está gerando agora para os próximos dias vai ser um PDF de cada música que a gente gravou, explicando teologicamente a letra, explicando como, de Olha onde que legal. surgiu, quais são os versículos bíblicos que embasam aquela letra, porque são letras diferentes. Então, se as pessoas Aham. procurarem na Convergência Music, né, procurar no YouTube ou procurar no Deezer, Spotify, Companhia Limitada, ele vai achar, vocês vão achar essas músicas e vão perceber que as letras são realmente diferentes. Então, às vezes até a gente briga, às vezes tem que explicar, né, para a pessoa poder entender aquilo tudo. Mas, de alguma forma, nós buscamos fazer uma gravação de qualidade, com gente profissional e tudo mais, com essa mesma pegada de produzir material para a igreja brasileira com boa qualidade e tudo mais. Então, a gente gravou É, a própria Convergência Music, que é a banda da comunidade. A gente gravou alguns covers da Giovanna e depois a gente colocou ela agora em estúdio. Então, ela gravou também algumas músicas em estúdio que deve sair aí no próximo mês. E agora a ó, gente que legal. está se preparando para produzir um outro menino lá, que é um dos ministros de adoração lá também, que é o Rafa Carvalho. Ele também vai lançar um EPzinho lá com 5 músicas e com essa mesma tocada de ser algo diferente, de ser algo que Pô, possa sensacional, trazer uma contribuição sensacional. para a igreja brasileira, né? Hoje, a Vineyard, que é a igreja que você faz parte em Bauru, ela é um Uhum, referencial de música, né? Ela sim. tem, aliás, a gente não vê muitos pastores, a gente não conhece pastores da Vineyard, a gente conhece a música da Vineyard, né? Uhum, uhum. Isso impactou vocês também? Isso influenciou vocês também? É, assim, a gente tem uma boa participação aqui com a Vina de Bauru. E o centro musical fica na Avenida Piratininga, que está pouquíssimos quilômetros daqui, então tem Aham, bons relacionamentos e tal. Mas é a galera de Piratininga que é mais conhecida nesse aspecto das músicas e tudo mais e tal. aham, Mas obviamente que é uma influência positiva, né? Tem uma menina da Viner Internacional, acho que ela nem está mais na Viner agora, a Cher Care, ela, as coisas do destino, ela caiu aqui no Brasil e acabou caindo aqui em Bauru e ficou morando algum tempo aqui em Bauru e foi na época que a Giovanna estava aqui em Bauru ainda e a Cher, por exemplo, foi alguém que foi uma influência muito importante para a Giovanna na preparação, tanto vocal, música, e foi uma época que gerou um grande despertamento, que a Giovanna já tinha uma boa habilidade, um bom talento, mas faltava um empurrão técnico e quebrar até algumas barreiras e tudo mais. Então, a Cher, ela ficou muito conhecida por causa da Avenida Americana e tem música, assim, talvez algumas das músicas mais cantadas da Avenida Internacional, também foi traduzido para o português e tal, é dela tal, então é olha alguém só. que foi influente nesse meio, mas assim, foi aquela coisa de cair no nosso Eu só colo, a conheço o Cher tá manga da morando em Vini Bauru, só. então, daí foi a questão da Cher cair no Brasil e tá em Tá. Bauru e ficou algum tempo aqui exatamente trabalhando como ministra de adoração, dando aulas, dando treinamento, e a Giovana pegou carona com essa história toda, né? Então tem Entendi. sim uma O Val, influência importante, né? sim. Agora, me diga uma coisa. Quando você fala de Bauru, parece que você não dá muita ênfase. É por conta do teu próprio chamado? Porque parece que Montemor está mais na tua veia, né? Tem mais coisa para você fazer lá. Não sei se eu posso falar dessa forma. Ou lá que está o teu coração nervoso, né? No sentido de trabalho, da produção do teu trabalho. Ou Bauru, Ah, você é só, entre aspas, né? Só um consultor entre tantos que tem por aí afora. de Como alguma que é forma, o teu assim, coração? hoje a escola tem ocupado muito nosso tempo, né? Então, para mim, assim, está sendo uma grande realização essa questão da escola, de usar todas as práticas de gestão, todas as práticas em relação à tecnologia e de fazer a escola avançar. Então, assim, é o que ocupa mais meu tempo. Então, uma parte muito grande, quando eu estou em Bauru, estou trabalhando remotamente para a escola.
né? E a Ah, sim, consultoria, então. e a consultoria, assim, ela tem por objetivo, tem outras facetas, né? Em Bauru, acabo sendo remunerado por algumas empresas para fazer isso, mas em Montemor É, também eu dou bastante consultoria. Dou consultoria, só que lá sem cobrar nada. Então, assim, tem muitos irmãos que têm pequenos negócios, e lá, assim, como é cidade interiorana, e a gente tem por objetivo também gerar algum tipo de impacto com a cidade, todo mundo que eu tenho é. contato, todas as pequenas empresas, eu acabo oferecendo meu trabalho e muitas vezes não cobro nada por isso mesmo, para tentar ajudar, né? Então, esses dias, por exemplo, a gente fez lá uma comemoração da escola, que a gente tinha atingido um conjunto de metas, então teve uma pizzada para todo mundo, precisou ser uma pizzada virtual, porque pandemia, né? Então não dava para juntar todo mundo. E negociando via WhatsApp com o dono da pizzaria para poder como esquematizar o pagamento, entregue, como funcionaria tudo isso, eu vi algumas deficiências no trabalho que ele estava fazendo. E comecei pelo WhatsApp mesmo, dar algumas orientações, falar, expliquei, né, qual que era o trabalho que eu fazia em Bauru, até para que ele pudesse entender que não era só um abelhudo tentando colocar o dedo no negócio dele. Mas tentei dar Aham. algumas dicas, algumas orientações, as questões até questões contábeis e fiscais, que ele estava com uma deficiência nesse aspecto e tal. Passei link e, inclusive, ofereci um dos meninos da escola, que é o nosso gerente financeiro, que cuida de algumas questões burocráticas, que falou assim, olha, se você quiser, eu te mando ele aí, ele passa uma tarde com você para tentar resolver esses problemas todos. Né? Sem custo nenhum, Rapaz, sem, olha só. né? Então, a gente faz isso com uma certa frequência, por quê? Porque é uma forma de você gerar relacionamento com a comunidade, né, com a cidade, né, gerar relacionamento com a sociedade. Lá é uma cidade pequena, uma cidade bastante fechada, então, entre aspas, os estrangeiros, sempre assim, eles ficam com uma certa desconfiança e tal. Isso já aconteceu, assim, uma dezena de vezes. Na padaria que eu compro pão, numa outra festa que a gente fez, numa hamburgueria. Inclusive, acabei ajudando, assim, me posicionei como consultor para o cara estava querendo vender a hamburgueria dele. Então, fiz contato com algumas pessoas que estavam com interesse em fazer investimento nessa área alimentícia, fiz reuniões, fiz contato e tudo mais, com o objetivo do cara vender a hamburgueria dele e ajudando as pessoas que queriam fazer a compra. Então, assim, isso está no meu sangue. Então, essa questão de usar a experiência desses anos Mas, todos e ajudar as pessoas, sim. então, você usou o termo aí abelhudo, né? Será que as pessoas não se sentem invadidas? Dessas tantas que você ajudou, você não teve nenhuma má experiência? O cara fala, cara, não quero saber de você aqui, você está se intrometendo demais no meu negócio e... Veja, eu acho que eu me considero uma pessoa educada, né? Então, assim, eu sempre ofereço para as pessoas, então eu nunca invado a praia delas. Às vezes, por exemplo, às vezes a coisa fica só num feedback, né? Do tipo, olha, tive uma experiência boa ou ruim com algum comerciante. Eu gosto muito de dar esse feedback. E às vezes a pessoa pega aquele gancho e pergunta mais, e quando eu vejo que tem abertura, eu ofereço algum tipo Entendi. de apoio que possa dar, né? Mas pontualmente para Montemor, assim, eu faço isso com muita frequência e faço isso, né, sem cobrar nada, porque faz parte do desejo. Então agora tem até, por exemplo, um grupo de irmãos da comunidade que estão montando uma pizzaria. Então fiz uma série de reuniões com eles e ajudando desde a questão de marcas, custos, estratégias, montagens, os Fornecedor, riscos envolvidos, porque cada um deles está saindo de um emprego para logotipo, cuidar marca. disso. Então assim, uma série de aspectos acaba podendo ajudar de alguma forma com a experiência e principalmente sobre alguns alertas, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo e obviamente assim não entro no negócio das pessoas e não ultrapasso a linha, mas eu tento de alguma forma ajudá-los na questão de tomar alguns cuidados, né? Então, Walter, você, alguns anos atrás, você teve em Bauru uma experiência com a família acolhedora. Você adotava, entre aspas, né? Não sei se é o termo técnico, por algum período e depois você devolvia a criança ou para o lar dela ou para uma adoção. Foi um momento assim que a gente, como família, o pessoal de fora, a gente ficava com os olhos abertos, né? Essa uhum. experiência, fala um pouco dela pra gente. Você contou aqui, teve uma palestra sua aqui alguns anos atrás, e até hoje eu cito você como participante da família acolhedora. A gente participou por 5 anos, né, do projeto, um projeto do governo federal,
que ele faz uma parceria com as prefeituras e pontualmente precisa de uma ONG para poder executar essa parceria. Então existia uma ONG aqui em Bauru que havia aberto o plano Família Acolhedora e a gente entrou como família, como casal, para ser treinados e acolher crianças. Então a gente, ao longo desses 5 anos, a gente acolheu acho que 16 crianças, entre recém-nascidos, crianças, adolescentes. Então o termo técnico é acolhimento mesmo, então a gente faz um acolhimento, então a gente tem uma guarda provisória para fins de cuidado desse menor, até que a justiça dê uma definição clara para ele. Então geralmente a coisa começa pelo conselho tutelar, que tira alguma criança que está sob risco, ou uma mãe, por exemplo, uma mãe que é moradora de rua, usuária de crack, que vai para a maternidade ter o bebê. Ela já sai sem o bebê já é retido na maternidade, o conselho tutelar já encaminha isso para a justiça tem a opção de encaminhar para uma família acolhedora ou encaminhar para um abrigo. Hoje em Bauru, como a gente já tem 2 entidades e 3 núcleos de família acolhedora, então hoje basicamente todos os bebês que estão na situação de risco já vão direto para uma família acolhedora. Uma família ela vai ter um cuidado muito mais pontual do que um abrigo. Não desmerecendo o trabalho do abrigo, mas uma questão óbvia, né? Você tem às vezes, 3, 4 adultos numa casa para cuidar de um bebê, enquanto no abrigo você tem que disputar hoje a célula de 20 crianças com 2, 6 educadores, né? De qualquer forma, então há benefícios na questão do cuidado de uma criança para uma família acolhedora e assim acontece e essa criança fica com essa família por um período de até 2 anos, mas eu nunca vi um caso de chegar tão longo, para que a justiça tome a decisão se essa criança vai voltar para a família de origem, vai eventualmente ser acolhida ou ter uma guarda na família extensa, né? Então, nesse período eles tentam localizar uma tia, uma avó, alguém que possa realmente em definitivo ficar com a criança, ou em casos mais críticos, quando a justiça e juiz e a própria assistência social de família acolhedora, mas o pessoal de toda a estrutura aí do governo que vão acompanhar o caso, chegam à conclusão de que não há mais condição da família ter a criança de volta. Então é feito a destituição, né, dos pais e a criança é encaminhada para a fila de adoção. E daí entra no normal, no processo da fila, com os casais que colocaram aquela criança como opção. Geralmente, quando é recém-nascido, você tem uma disputa maior a fila é grande, quando é um pouquinho maior, mas mesmo assim, sei lá, o processo de adoção todo leva 30 dias, né? Então, pelo menos foram as nossas experiências. Né? Então, o que demora mais é a criança chegar ao status de poder ser adotada. Então a gente fala muito, né? A gente ouve muito isso na mídia falar, e as pessoas falam isso comigo, no Brasil tudo muito enrolado, as filas demoram e tudo mais. Na verdade, o problema é de que não tem criança na fila suficiente para ser adotada. Muitas crianças estão nessa fase do limbo que fica nessa indecisão. Porque enquanto não houver o processo de destituição dos pais, essa criança não pode ser passada para uma família para adoção definitiva, né? Então é isso que demora. Eu lembro que um dos números estatísticos que eu tinha na cabeça na época, quando eu acompanhava isso mais de perto, a gente tinha em Bauru cerca de 120 crianças acolhidas, entre família acolhedora e abrigos, e das 120, somente 11 estavam disponíveis para adoção. As outras 100 e poucas crianças, elas estavam ainda numa expectativa de volta para a família, não volta, e às vezes até assim, às vezes o juiz determina, volta para a família, fica aí mais 1 ano morando com a família, dá problema de novo, é acolhido novamente, então a todo o processo. E dentro das crianças que acabam ficando na fila para adoção, você tem aquele conjunto dos chamados inadotáveis, né? Que são as crianças, ou crianças maiores, ou são crianças com algum problema de saúde, então, ou grupos de irmão, né? Que é muito comum, né? A gente tem um pastor amigo nosso em Curitiba, que ele já tinha 3 filhos, e ele adotou um grupo de 5 crianças. Então, assim, isso quase não existe no Brasil, né? Tanto é que ele virou um case e hoje ele trabalha ajudando famílias que passam por crise com a adoção, né? Porque daí vem todo o processo, pós-adoção, uma coisa que a gente não sabia, existe devolução de criança, então tem toda uma problemática aí na questão, né? Me diga uma coisa, nesse processo todo que vocês viveram, foi tudo em Bauru. Você levou alguma experiência como família lá para Montemor? Você pôde acompanhar alguém lá em Montemor também, nesse processo de adoção, ensinar, aconselhar, dividir as suas experiências? A gente sempre levantou essa bandeira nesse período todo. Então a Gabi, que entrou agora há pouco na live, a Gabi, ela continua, né, como família acolhedora.
Então ela está com Ah, dois ela filhos pequenos, continua. mas acabou de acolher um bebezinho. Ela está com um bebezinho lá Olha, de 1 mês. Inclusive, meu Deus. soro positivo. Então isso traz uma dificuldade quando essa criança for liberada para a questão da adoção. Mas então, a gente entende que deixou um legado. Então, a Gabi também tem dado continuidade nesse trabalho de família acolhedora, Aham. ela já acolheu várias crianças, então a gente entende que isso é um fator importante. A Giovana com o Guilherme também tem assim um coração muito voltado para essa situação, né, de questão de acolhimento, de adoção e tudo mais. E Montemor, apesar da gente ter toda essa história mais forte, ter começado em 2018, a gente mantém relacionamento com eles desde 2003 e mais fortemente depois de 2015. E muitos desses irmãos de lá, eles faziam realmente uma cobertura e oração pra gente no assunto de família acolhedora. Então, Ah, eles estavam sempre intercedendo, orando pela gente. Nos turnos de oração, era muito comum eles gastarem tempo orando por órfãos, por famílias, por adoção, e sempre lembravam da gente. E quando a gente chegou em Montemor, a gente encontrou uma comunidade que estava muito ávida para essa questão de adoção. A gente já teve vários casos de adoção lá. Então a gente teve o olha Nuno com a só. Samantha, que foram agora como missionários para o Nordeste. Eles adotaram um grupo de três irmãos. A Carol com o Ângelo Uhum. acabaram de adotar 2 meninos. Dois O Felipe com a meninos. Roberta adotou 2 meninas. Então, assim, a gente tem Olha muitos só. casos de adoção na comunidade. Então acaba sendo um assunto que, de alguma forma, um dá suporte para o outro, um ajuda o outro. Obviamente, muitas vezes a Marta foi muito consultada nessa experiência que talvez principalmente no pós-adoção, né? No pós-adoção você tem uma série de crises da família, adaptação, principalmente quando você adota uma criança Ação vem um de pouco outro maior, lugar, né? tal. E a gente viveu algumas dessas experiências, então a gente acaba compartilhando e aprendendo. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. É um assunto que nos acompanha até hoje e a gente vive isso Aham. intensamente, inclusive agora de uma forma diferente, especial. A gente tem vivido esses dias em Bauru isso também, né? Tem um dos seus, não sei se é adotado, suas crianças, que praticamente é um filho seu hoje, né? Tem Acompanha um dos ele, meninos que nos acompanha bastante. Ele vai para Montemor de vez em quando com a gente, fica lá um tempo com a gente também e tal. gerou um cordão umbilical aí, né? É. Mas tem coisa que a gente não pode falar em live, né? Então, Sim, 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 sim. Viu, Walter, me diga uma coisa. Ah, são 22h52, já estou preocupado com o horário, porque daqui a pouco o Instagram já a live fecha a cai. gente aqui. Uhum, A live uhum. cai. Ah, veja só, a tua postura como marido, como pai, mudou depois que você completou os 50 anos? Mudou depois que você teve essas experiências com as adoções? Você acha que você cresceu e você olha assim um pai que está começando agora, você dá aquela olhadinha pro cara e fala assim, esse cara aí daqui a pouco vai ter uma experiência. Olha, eu assim, cada tempo que passa, né, quando eu paro para fazer essas reflexões, eu chego à conclusão, e assim, não falo isso como forma de querer roupagem humilde, nada nesse aspecto, mas assim, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom marido, eu poderia ter melhorado em muitos aspectos, então, se eu tivesse talvez alguns ensinos, algumas orientações que talvez hoje eu tenha mais clareza, eu poderia ter desempenhado melhor esse papel, né? Então, obviamente que o aprendizado, né? O pai se aprende na prática, né? Então você usa toda uma estratégia para o primeiro filho e daí você repete a estratégia e no meio do caminho com o segundo filho você descobre que a estratégia do primeiro não é válida para o segundo. É isso Então aí. todas essas questões Eu aí não do como próprio feijão, casamento, né? Então eu não como cebola. não come nada. Então, assim, e com o marido também, assim, eu vejo de que, cara, tem muito se aprender o tempo todo, né? Esses dias o Ângelo com a Carol fizeram uma live bem legal sobre o assunto, né? Sobre aplicar Eu Mateus acompanhei. 18 no casamento. É uma coisa, assim, Aham. que às vezes eu converso com a Marta e falo assim, nossa, eu não sei se eu consigo usar disso tudo, né? Então, assim, Aliás, é, e, e- ah, falando de impacto, aqui, ó. é isso aí, É, sem saída. Então, assim, não dá pra se alguém falar assim, olha, eu descobri o caminho, já sou bonzão nisso, esquece. Então, posso te falar que a pessoa, ela não entendeu nada, então. Mas eu acho que é uma sim. caminhada que talvez o que mais a gente descubra na caminhada, no amadurecimento, é quanto que a gente não sabe ainda.
do que quanto de fato a gente sabe, né? E eu vejo Aham. que essa coisa toda há uma dependência muito grande de Deus, né? Eu sempre falo para a educação de filhos, alguém falou para a gente, em algum momento no começo do nosso casamento, eu não consigo nem lembrar de quem foi a pessoa, mas a pessoa, ela falou o seguinte, falou assim, olha, para educar filhos existe um único segredo. Acredite que seu filho não é convertido. E pregue para ele a todo tempo. Ele falou assim, você vai ver ele falar versículo bonitinho, você vai ver ele cantar no coralzinho da igreja e tudo mais, mas acredite, ele não é convertido. E essa foi a estratégia que a gente usou e acredito que tenha dado certo para as meninas, né? Então é esse processo de você não se convencer com o que você está vendo externamente, mas entender que todo ser humano, nossos filhos, que a gente ama profundamente, eles precisam do amor de Deus, eles precisam de Jesus. E a gente tem uma Legal. responsabilidade, nosso primeiro campo de atuação, né, missional é dentro de casa. É fazer os nossos filhos se converterem. Então, e para a gente, assim, na simplicidade de alguém que nos disse isso, a gente abraçou com toda a nossa falta de conhecimento, nossa super juventude na época ainda, mas a gente abraçou esse conceito dizendo, olha, eu não Poxa, que posso legal. me enganar de que as meninas, elas, né, a Gabi já dava testemunho na frente da igreja, uma vez pregou na frente da igreja e tudo mais, eu falei assim, não, a bichinha não converteu ainda, né? Então, assim, é você lutar com isso para que você depois veja frutos realmente de uma conversão genuína, né? Então, talvez tenha sido um grande aprendizado, e a gente compartilha isso com muitas pessoas nesse aspecto, e alguma coisa simples, mas tem um poder muito grande, né? Sobre realmente o que você deve fazer com o coração dos seus filhos, né? Eu acredito hoje na conversão sendo um processo mesmo. A minha própria experiência foi essa, né? Com 15 anos de idade, eu comecei o processo de conversão. Eu atribuo até os 17 anos, mais ou menos, que eu tenha me convertido nesse processo aí. Depois você vai amadurecendo o cristianismo, né? E o cristianismo, ele Uhum. amadureceu, ele mudou muito daquilo que você aprendeu lá em infância, na salinha da escola dominical com a Dona Maria dos Anjos. Mas eu acho que é um processo. Eu acho que a gente carrega coisas do passado que tem um significado muito grande, né? Hoje, por exemplo, eu dou aula de história da igreja, é um assunto que me chama muita atenção. E o despertar para esse assunto foi quando a gente estava lá na igreja metodista, que a gente brincava na torre da igreja, quando a gente encontrou aqueles livros antigos, Diário de John Wesley e Verdade, tudo mais. verdade, verdade. Foram algumas coisas por exemplo, me marcaram até hoje. Então, assim, eu não consigo dar uma aula, quando tá falando lá, obviamente, do século XVII e tudo mais, eu não consigo dar uma aula daquela sem contar a minha experiência de ter tido um despertamento para o Espírito Santo, quando um dos nossos pastores lá contou sobre a questão sei lá, era 20 de maio, aquele dia do coração aquecido de John Wesley, aquela coisa toda. Aham, Então, aham. tudo isso, para mim, faz sentido hoje, quando eu estudo história da igreja, mas essa experiência teve uma significância muito importante para a gente nesse aspecto de crescimento. Então, assim, há um crescimento, há um amadurecimento, até algumas mudanças de visões teológicas ao longo do tempo, né? Você vai se ajustando nesse aspecto todo, mas existe um legado também que ele não é perdido, né? Então, assim, Sim, eu me vi gostando de história da igreja, por exemplo, quando a gente vivenciou esse tipo de coisa, quando nossos pais contavam das experiências, né, da grande cisma que teve, né, em 72, da IPI, aquela história toda, isso faz parte da história da igreja. O que a gente viveu do movimento discipulado, o movimento que veio da Argentina, aquelas ondas de avivamento. Então, hoje, quando você olha para a história estruturada, você fala assim, cara, eu estava lá, eu fui é. testemunho ocular, eu vi tudo isso, né? Então, assim, é um legado que a gente não perde, né? Uma coisa que eu acho que faz muito sentido carregar isso a vida toda, né? Legal. Walter, falta 5 minutinhos aí. Eu quero que você aproveite, dê umas dicas aí pro pessoal, fale um pouquinho ou de família, ou de estudo, né? O site da Convergência está aí, pronto para receber matrículas, né? Olha, em 2009, a gente participou de um encontro em Sorocaba que foi bem significativo e talvez tenha sido um marco na vida da nossa família. Era uma palavra muito simples, não era a palavra principal, era uma série de estudos durante 15 dias e tudo mais, uma grande imersão. E o Paulo Manzini, que muitos anos depois que eu vim a ter mais contato com ele, mas ele que ministrou um assunto naquele dia, que era os 5 níveis da igreja. E depois essa palavra nos tocou tanto que a gente reproduziu isso assim dezenas de vezes,
várias igrejas diferentes e tudo mais, mas uma coisa que me acompanha até hoje. E a essência disso, que é só uma forma didática de você olhar a igreja, quer dizer, na Bíblia você não encontra isso, mas os 5 níveis, basicamente, ele fala sobre seu relacionamento individual com Deus, seu relacionamento de igreja na família, seu relacionamento em grupos de amigos, né, se uns 2 ou 3, seu relacionamento com a igreja local, como comunidade, e você participando da chamada Igreja Invisível. Então, praticar os 5 níveis da igreja é fundamental. E foi isso que a gente, depois de impactar nessa palavra, nós chegamos em casa, eu lembro que a gente chegou cansado do encontro, já de madrugada, a gente botou as meninas sentadas no sofá, a gente contou tudo que a gente havia aprendido nesse tema e a gente falou assim, olha, a partir de amanhã nós vamos mudar a estrutura familiar para exatamente a gente ter, né, o tempo mais a prática do devocional, Nossa, depois a gente ter os nossos encontros familiares. E por isso que a gente fala que é uma escadinha, porque se você não tem devocional, quando você tiver o seu encontro familiar, você não tem o que contribuir. não tem o que E no falar, encontro familiar, você vai ter mais base para poder depois discutir isso no 2 ou 3, ajudar os outros amigos que estejam passando com qualquer tipo de dificuldade, etc. Uhum. E você, passando por esses 3 degraus aí, você vai estar melhor preparado para participar da comunidade, da igreja que se encontra aos domingos e tudo mais. Né? E você tendo essa visão toda, rapidamente você vai ter contato com outras igrejas, se envolver com missões e tudo mais, que é o 5º nível. Então, assim, o estudo ele não leva só 3 minutos, como eu disse agora, mas lógico. A essência disso mudou as nossas vidas. E a gente colocou isso em prática, fez reuniões caseiras, grupos de irmãos que acompanharam a nossa vida durante muito tempo e tal. E isso gerou, talvez assim, se para alguém servir isso, acho que refletir sobre esses pontos e provocar mudanças práticas na sua família, eu acho que isso pode trazer frutos bem importantes. Cara, sensacional, sensacional. Ó, você sabe que sempre é um prazer conversar com você. É verdade. Muita alegria mesmo assim, né? Muito gostoso. Hoje um dia especial, aniversário da mãe, né? Uhum. É sempre uma grande alegria mesmo. Vamos ver se depois dessa quarentena ou dar uma fugidinha, dar uma escapadinha, né? Você aparece por Bauru, por Montemor. Vamos estar pessoalmente se vendo novamente, né? É verdade. Mas foi muito bom. Eu agradeço a chance de a gente compartilhar tudo isso juntos e eu creio isso, né? A gente se sente privilegiado, a gente como família, né? De Deus ter cuidado da gente em tantos aspectos, né? A gente teve tanta chance de trilhar outros caminhos e Deus nos preservou e eu creio que com objetivos e motivos claros, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de continuar esse legado para os nossos filhos, para as nossas comunidades e tudo mais. Nós nem falamos aí que Walter começou com contrabaixista, né? Vart e sua equipe, nem contamos a história. Nossa. Né? Muita história para contar, né? Muita história para contar. Teclado Moog que você vendeu, que você deu de graça pro rapaz do teclado Moog, que era do Michael Jackson. Eu me arrependo até hoje. Meu Deus do céu, né? Muita história, muita bênção para contar. Mas o que permanece mesmo na nossa vida, ó o Guilherme, eu vou. Eu ou teu genro, o teu sogro que você quer que vá para o Monte Não, tá falando para você, né? Que eu vou estar lá daqui uma semana, eu tô lá de novo, né? Preciso voltar lá em Montemor, rapaz. Gostei muito da comunidade lá, do pessoal. Muita alegria mesmo de estar junto lá. Vamos ver se vai ter a formatura não, o encontro, né? Encontro de alunos. Vai ter em novembro. Ou final de outubro, começo de novembro, a gente não fechou a data ainda. Lógico que agora em termos de epidemia, pandemia, mas a gente está tudo meio assim, mas basicamente está de final de outubro, começo de novembro, a gente tem um encontro de novo dos alunos. Né? Eu vou, Gui, vou ficar lá na tua casa lá, ou fico na casa do teu sogro. Isso aí. Vai ser uma bênção. Aí. Glória a Deus. Eu gosto de encerrar a live, mas deixar o Instagram me derrubar, viu, Walter? Enquanto isso aí, a gente vai falando. Então, tá bom. Então, deixa cair. Deixa cair. Você não toca mais teclado na igreja? Nada? Você não pega nada para tocar? De vez em quando a Giovana me convida para tocar com ela, mas bem de vez em quando, e não tenho me dedicado. Às vezes toco piano em casa, lá, 30 sozinho, segundos. Mas... 30 segundos para... 30 segundos. Então vai lá conhecer escolaconvergência.com.br, procura Convergência Music lá no YouTube e no Deezer, Spotify e tudo mais. E é isso aí.
Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Te amo muito, viu? Beijo para todo Também te mundo amo. aí. Eu Tchau, dou. tchau. Tá jóia. Fica com Deus.